Zero. Então você acha que conhece comida estranha? Adorável. Prepare-se para um menu histórico tão completamente desequilibrado que suas sobras de comida para a viagem parecerão alta gastronomia. Desenterramos 33 fatos alimentares que provam que nossos ancestrais tinham estômagos de ferro ou um senso de humor muito sombrio. Ou ambos. Esqueça o que você aprendeu na aula de história sobre banquetes dignos. Isto é o que eles não te contaram. Sirva-se de uma bebida forte. As coisas estão prestes a ficar digeríveis, no sentido mais lato da palavra. Ok. Imagine isto. Roma Antiga. Coliseu majestoso, corridas épicas de bigas e o condimento indispensável do Império. Garum. Agora, se você está imaginando uma salsa picante, bendito seja seu coração inocente. Garum era o equivalente romano do ouro líquido, exceto que era feito deixando as vísceras de peixe, sim, intestinos, sangue, toda a confusão profana, fermentarem em sal sob o sol escaldante por meses. Você consegue imaginar o fedor? Provavelmente arrancava a tinta do Parthenon. E os romanos? Eles adoravam, regavam tudo com ele. Pense nisso como um molho Worcestershire pré-histórico, se o molho Worcestershire fosse fermentado na fossa séptica de Satanás. Mais garum no meu arganaz assado, Jeeves. Apenas, uau, faz você apreciar uma simples garrafa de ketchup, não faz? 2. Você pensou que garum era o auge das escolhas culinárias questionáveis antigas? Ah, querido, Os egípcios estão acenando de suas pirâmides, dizendo: segura minha cerveja e confira estas cabeças de peixe infestadas de larvas. Não estou brincando. Enquanto eles estavam ocupados inventando hieróglifos e aperfeiçoando a mumificação, algum gênio decidiu que fermentar cabeças de peixe até que estivessem abarrotadas de larvas vivas e retorcidas era o auge do gourmet. Aparentemente, os pequenos rastejantes adicionavam uma certa textura. Um golpe de proteína? Uma surpresa picante? Meu estômago acabou de dar um salto mortal para trás. Honestamente, o que passava pela cabeça deles? Querido, esta cabeça de peixe fermentada é divina, mas realmente poderia usar mais larvas contorcendo-se. A humanidade é uma jornada selvagem. 3. Certo, vamos saltar para a Europa medieval. Pense em cavaleiros, damas e jantares que eram menos passe o sal e mais desvie do sapo voador. A atração principal em qualquer banquete medieval que se prezasse não era o menestrel, era a torta surpresa. E a surpresa não era uma cereja escondida. Imagine cortar uma massa colossal e, bam! Um bando de pássaros vivos irrompe, atacando o penteado da condessa em voo. Ou melhor ainda, uma linha de couro de sapos reais salta, provavelmente traumatizando o bobo da corte. Algumas histórias até falam de tortas grandes o suficiente para esconder uma pessoa. Um pequeno convidado surpresa pulando para fora. Isso dá a jantar e um show um significado totalmente novo e ligeiramente aterrorizante. Garçom, há um pombo vivo na minha torta. Sim, senhor, esse é o entretenimento. 4. Se sua ideia de café da manhã exótico é colocar molho picante em seus ovos, então permita-me apresentar o Tongzidan, da China, ou como são carinhosamente conhecidos, ovos de menino virgem. E não, esse não é um nome de marca peculiar. Estes são ovos de galinha reais cozidos por horas. O ingrediente especial? A urina de meninos pré-púberes, idealmente com menos de 10 anos. Sim, urina. Aparentemente, eles montam potes de coleta em escolas primárias. É uma tradição de primavera em Dongyang, e os moradores afirmam que são repletos de benefícios para a saúde, como prevenir insolação. O aroma é descrito como inesquecível, no que eu posso absolutamente acreditar. De repente, meus ovos mexidos levemente cozidos demais parecem uma refeição 5 estrelas. Algumas tradições você apenas tem que admirar de uma distância muito segura. 5. Agora, vamos entrar de mansinho na chancelaria do Reich.
para uma conversa sobre a dieta de Adolf Hitler. Publicamente, ele era o retrato da pureza vegetariana, um homem de gostos simples, focado em uma vida saudável. Mas aqui está o detalhe, o pequeno asterisco histórico. Sussurros de sua equipe de cozinha sugerem que suas refeições sem carne nem sempre eram tão inocentes. Aparentemente, para dar um pouco mais de sabor aos seus pratos vegetarianos, ou talvez apenas para satisfazer um desejo oculto, seus cozinheiros adicionavam sorrateiramente caldo de carne, ou até mesmo cubos de caldo feitos de sangue de touro. Você consegue sequer? O Führer, comendo seus vegetais puros, sem saber ou sabendo, recebendo um toque carnudo e sangrento. A ironia é tão densa que você poderia espalhá-la no pão torrado. Se você ousasse. 6. Do sombriamente irônico ao profundamente trágico, chegamos ao cerco de Leningrado. Quase 900 dias de sofrimento inimaginável. Quando a comida acaba, realmente acaba, pão ganha um novo significado aterrorizante. Esqueça o pão de fermentação natural artesanal. Este era combustível de sobrevivência improvisado com qualquer coisa remotamente comestível, ou não. Farinha, se houvesse, era esticada com serragem, papel de parede moído para sua pasta amilácea, agulhas de pinheiro, retalhos de couro, até mesmo cola industrial considerada menos tóxica. Era um testemunho sombrio da resistência humana. Uma única, minúscula e granulada fatia era a própria vida. É um lembrete vívido e brutal de que a história nem sempre é divertida e cheia de jogos. E bizarro, pode assumir uma dimensão verdadeiramente angustiante quando a sobrevivência está em jogo. 7. Certo, vamos aliviar o clima, ou pelo menos mudar o sabor do bizarro. Bem-vindos a Londres vitoriana. Uma época de vapor, nevoeiro e geleia de cérebro. Não uma metáfora para uma melodia cativante. Geleia literal. Ou, mais precisamente, um patê ou pasta, feito dos tenros e tremulantes cérebros de bezerros ou ovelhas. Servido na torrada ao pequeno almoço, talvez? Mais um pouco de chá e, por favor, passe a pasta cerebral, não é, querido? Os vitorianos, com os seus espartilhos e maneiras estritas, aparentemente tinham estômagos de ferro fundido quando se tratava de miudezas. Estou a tentar imaginar a textura cremosa, um pouco grumosa. Quer saber? Deixe pra lá. Alguns mistérios culinários são melhor deixados sem solução. O meu próprio cérebro acabou de estremecer. 8. Vamos voar para a França do século XVI, onde a elite tinha uma abordagem verdadeiramente brilhante para se manter jovem. Comer ouro. Sim, ouro real, brilhante, de 24 quilates. Não o estavam apenas a usar. Estavam a salpicar folhas de ouro nas suas saladas, a misturá-lo nas suas sopas, provavelmente até a guarnecer os seus escargots com ele. A lógica? O ouro é puro, não mancha, então, certamente, comê-lo irá torná-lo puro e imaculável. Juventude eterna, uma mordiscada cara de cada vez. Claro, o ouro é completamente indigestível. Simplesmente passa. Assim, a única coisa que estavam a conseguir eram viagens fantasticamente cintilantes à casinha. Fale-se do toque de Midas, da maneira mais literal e francamente hilariante. Verdadeiramente, o cocó dourado original. 9. Então, imagine isto. É o final do século XIX, e o Dr. John Harvey Kellogg, um homem com algumas opiniões bastante fortes sobre saúde digestiva e pureza moral, está numa missão. O seu alvo? O temido flagelo da autossatisfação. E a sua arma? Cereal de pequeno almoço. Sim, o mesmo Kellogg que nos deu os Corn Flakes acreditava que uma dieta branda e rica em fibras poderia conter esses desejos pecaminosos. Ele genuinamente pensava que, ao alimentar as pessoas com estes simples flocos, poderia conduzi-las por um caminho de retidão, um pequeno almoço sem emoção de cada vez. Faz com que olhe para aquela caixa de cereal no seu armário de forma um pouco diferente, não faz?
Acontece que os seus Frosted Flakes têm uma ascendência surpreendentemente casta e ligeiramente julgadora. 10. Os anos 50 na América. Uma época de rock and roll, saias rodadas e um entusiasmo quase infantil por radiação. A sério. Após o advento da era atômica, qualquer coisa atômica era fiche, futurista e, acredite ou não, por vezes considerada saudável. Isso levou a alguns produtos verdadeiramente alucinantes, incluindo, veja só, biscoitos radioativos para crianças. Pequenas quantidades de urânio e tório foram realmente incorporadas em alguns doces, sob a crença completamente equivocada de que um pouco de radiação fazia bem. Come tudo, time, tem aquele brilho atômico saudável. É um milagre que uma geração inteira não tenha começado a brilhar no escuro. Fale-se de uma meia-vida com a sua meia caneca de leite. 11. Vamos viajar até a China, onde uma iguaria particular tem sido valorizada durante séculos, não pelo seu sabor, mas pelas suas origens arquitetônicas. Estou a falar da sopa de ninho de andorinha. Ora, estes não são apenas galhos e folhas quaisquer, amontoados. Não. O ingrediente-chave é o ninho da andorinha dos rochedos. Uma pequena ave que constrói a sua casa principalmente com a sua própria saliva. Isso mesmo, cuspo de ave endurecido. Estes ninhos de saliva são colhidos, limpos, espera-se cuidadosamente, e depois cozinhados em caldo. É incrivelmente caro e acredita-se que tenha inúmeros benefícios para a saúde. Então, está essencialmente a pagar muito caro por uma tigela de sopa de cuspe. De repente, a sopa de galinha com massa não parece tão vulgar. 12. Imperador Romano Heliogábalo. Lembre-se desse nome, porque este tipo não era apenas um imperador. Ele era um artista performático de uma estirpe verdadeiramente caótica, especialmente quando se tratava de jantares. Imagine ser convidado para o Palácio Imperial, esperando um banquete digno de um rei, apenas para ser servido. Pedras. Pedras lindamente pintadas, disfarçadas de fruta, ou talvez esculturas de madeira feitas para parecer assados suculentos. Heliogábalo aparentemente achava hilariante observar os seus estimados convidados a espetar timidamente a sua comida, perguntando-se se ousavam dar uma dentada. Era menos sobre sustento e mais sobre a sua própria diversão distorcida. Jantar com Heliogábalo deve ter sido um verdadeiro jogo de azar. Banquete ou fome, ou talvez apenas um dente lascado. 13. Avast, marujos. Vamos falar de um tesouro das profundezas que é muito mais estranho do que ouro ou joias, o âmbar cinzento. Esta substância cerosa, muitas vezes com mau cheiro, é, para o dizer delicadamente, uma espécie de subproduto intestinal de cachalotes. Pense nisso como uma bola de pelo de baleia, mas muito, muito mais rara. E durante séculos, este vômito de baleia, essencialmente, valia mais do que o seu peso em ouro. Por quê? Porque era um ingrediente-chave em perfumes de alta gama como fixador. Mas espere, há mais. Também era usado como aromatizante em alimentos e bebidas, particularmente sobremesas, e acreditava-se que era um potente afrodisíaco. Então, aquela sobremesa chique pode ter tido um ingrediente secreto que outrora flutuou no oceano após um momento bastante desconfortável para uma baleia. Romântico, não é? 14. Ao longo da história, em várias culturas ao redor do mundo, existiu uma prática que gela os ossos: o canibalismo ritualístico. Isso não se tratava de fome. Era sobre poder, espiritualidade e a crença de que, ao consumir a carne de um inimigo caído ou de um ancestral reverenciado, alguém poderia absorver sua força, coragem ou sabedoria. De tribos na Papua Nova Guiné a certas sociedades guerreiras, a ideia era que você literalmente se torna o que você come. Ou melhor, quem você come. É um conceito tão estranho para a maioria de nós hoje, mas que diz muito sobre as maneiras diversas e, por vezes, aterrorizantes como os humanos tentaram dar sentido à vida, à morte e ao poder.
Definitivamente, dá um novo significado a você é o que você come. 15. A Inglaterra vitoriana novamente. E desta vez, o perigo não espreitava no prato principal, mas nos doces. Aqueles doces coloridos que pareciam tão atraentes para as crianças? Alguns deles eram tingidos com verde Paris, um pigmento vibrante à base de arsênio. Sim, arsênio, a mesma substância famosa por ser um veneno bastante eficaz. Dava aos doces um tom verde, adorável e sedutor, mas também, sem surpresa, deixava as crianças incrivelmente doentes e, por vezes, fatalmente. E a pior parte: mesmo quando os perigos se tornaram conhecidos, seu uso continuou por um tempo porque era barato, e a cor era simplesmente linda demais. Um caso literal de a aparência pode matar. Faz você ser grato pelas regulamentações modernas de corantes alimentares, não faz? 16. Imagine isto: um mosteiro medieval. Um lugar de contemplação tranquila, oração e contornar criativamente as regras do jejum. Durante a quaresma ou outros períodos de observância religiosa, consumir álcool era frequentemente proibido. Mas alimentos, especialmente líquidos como sopa, eram geralmente permitidos. Então, o que alguns monges empreendedores fizeram? Eles prepararam sopas alcoólicas, essencialmente cerveja forte ou vinho, talvez com algumas ervas e especiarias adicionadas para que se tornasse oficialmente sopa. Era uma maneira inteligente, embora um pouco sorrateira, de manter o ânimo, trocadilho intencional, enquanto ainda aderiam tecnicamente à letra, se não ao espírito, da lei. Irmão Miguel, este caldo de cevada está particularmente animador hoje, não concorda? Santas brechas, Batman! 17. Imagine que você é um soldado do grande exército de Napoleão, arrastando-se pelo inferno congelado do inverno russo durante a infame retirada de Moscou. Os suprimentos são inexistentes, a inanição é sua companheira constante, e seu estômago rói com uma fome tão profunda que beira a loucura. O que você faz quando até os cavalos já foram comidos? Bem, tempos desesperados pedem receitas desesperadas. Relata-se que os soldados estavam tão famintos que recorreram a ferver seus próprios apetrechos de couro, cintos, tiras, até mesmo as solas de suas botas gastas, numa tentativa desesperada de extrair alguma semelhança de alimento. A sopa resultante teria sido uma mistura gelatinosa e acre, mal se qualificando como alimento, mas era um testemunho da vontade de sobreviver crua e primal. Isso realmente faz você apreciar aquela lata de feijão na sua despensa, não faz? De repente, duro como couro de sapato, assume um significado totalmente novo e horrivelmente literal. 18. Vamos voltar à China para outra maravilha culinária que exige paciência: os ovos centenários, também conhecidos como pidan. Agora, apesar do nome, eles não têm realmente 100 anos, embora certamente pareçam ter visto alguns milênios. São tipicamente ovos de pato, galinha ou codorna, preservados numa mistura de argila, cinza, sal, cal virgem e cascas de arroz por várias semanas a vários meses. O processo transforma a clara do ovo numa geleia translúcida de cor âmbar, com um aroma ligeiramente amoniacal, e a gema torna-se verde escura ou mesmo preta, com um sabor cremoso e picante. Para os não iniciados, a aparência por si só pode ser um sério teste de coragem. É como algo que você esperaria encontrar na lancheira de um alienígena. Mas para os conhecedores, é uma iguaria adorada, provando que, por vezes, as transformações mais estranhas produzem os sabores mais intrigantes. Ou, pelo menos, os mais comentados. 19. Se você é um comedor aventureiro, talvez já tenha experimentado insetos. Mas que tal uma salada onde os insetos revidam? No Laos e em partes da Tailândia, um prato popular chamado Khoi Kai Mot apresenta formigas tecelãs vivas e seus ovos. Sim, vivas. Estas não são apenas quaisquer formigas.
As formigas tecelãs são conhecidas pela sua natureza bastante agressiva e mordida dolorosa. Então, enquanto você saboreia esta salada picante e ácida, pode ter uma pequena surpresa vibrante na forma de uma formiga literalmente mordiscando sua língua. É descrito como adicionando uma crocância cítrica e azeda ao prato, juntamente com um inegável fator de emoção. É certamente uma maneira de garantir que sua refeição esteja fresca. Fale sobre uma experiência gastronômica interativa. Não é apenas comida, é um esporte de combate culinário. 20. Vamos dar um salto à Inglaterra elisabetana, uma época de Shakespeare, Rufus e... um padrão de beleza bastante peculiar estabelecido pela própria Rainha Isabel I. A rainha tinha um notório gosto por doces, particularmente por misturas açucaradas, o que, numa era antes da higiene dentária generalizada, tinha um efeito previsível nos seus dentes reais. Eles tornavam-se pretos e apodreciam. Mas aqui está o surpreendente. Em vez de ser visto como uma falha, tornou-se um bizarro símbolo de status. Dentes escurecidos eram associados à riqueza, um sinal de que se podia pagar todo aquele açúcar caro. Assim, algumas damas da corte, querendo emular a sua rainha e parecer abastadas, escureciam deliberadamente os seus próprios dentes com várias substâncias. Imagine só. Querida, o seu sorriso está tão deliciosamente podre hoje. Você deve estar a ir terrivelmente bem. A moda, ao que parece, sempre teve os seus momentos dolorosos. 21. De volta à Europa, durante os séculos XVI e XVII, se estivesse a sofrer de algo como epilepsia, dores de cabeça ou mesmo apenas uma sensação geral de mal-estar, o seu simpático boticário local poderia ter-lhe receitado um remédio bastante macabro: xarope de crânio, ou crânio humano em pó. Sim, ouviu bem. Os crânios de indivíduos falecidos, particularmente aqueles que tinham morrido violentamente, já que o seu espírito vital era considerado mais forte, eram tidos como um medicamento potente. O osso era moído até virar pó ou macerado para criar tinturas e xaropes. Acreditava-se que a essência da força vital do falecido poderia ser transferida para o paciente. É um lembrete arrepiante do quão longe a compreensão médica chegou. De repente, uma colher de xarope amargo para a tosse não parece tão mal, certo? 22. Coca-Cola. A pausa que refresca. Uma bebida americana icônica. Mas sabia que a sua receita original, no final do século XIX, tinha um pequeno toque extra? O farmacêutico John Pemberton, o seu inventor, incluiu um extrato de folhas de coca, que sim, é a fonte da cocaína. Embora a quantidade fosse relativamente pequena e tenha sido posteriormente removida no início do século XX, por volta de 1903, embora os debates continuem sobre vestígios por mais tempo, por um tempo, podia-se realmente obter um pequeno barato de cocaína, junto com o seu refresco açucarado. Foi inicialmente comercializada como uma bebida de temperança e um medicamento patenteado, alegando curar tudo, desde dores de cabeça à impotência. A sentir-se embaixo, tome uma Coca-Cola e um choque. Certamente dá um novo significado à Coca-Cola dá mais vida. 23. Os banquetes medievais e renascentistas eram tudo sobre espetáculo, e nenhum prato gritava "Olhe para mim!" como cockentrice. Isto não era apenas comida, era uma frankensteinização culinária. Imagine pegar na metade dianteira de um leitão e costurá-la meticulosamente na metade traseira de um capão, um galo castrado, ou de um peru, ou vice-versa. Esta bizarra criatura híbrida era então assada inteira e muitas vezes apresentada com as suas penas originais novamente presas à metade da ave, fazendo-a parecer uma besta mítica pronta para voar ou grunhir. Foi concebida para chocar, divertir e impressionar os convidados com a habilidade do chefe e a extravagância do anfitrião. Só se pode imaginar a conversa à mesa de jantar. Isso é um porco-frango ou um frango-porco?
E por que lado começo a cortar? 24. Vamos viajar para a Tailândia de hoje em dia, onde um prato popular de comida de rua e de restaurante pode ser um choque para o paladar não iniciado. Lu Mu, ou Nam Tok Mu. Esta é uma sopa ou salada rica e picante, frequentemente feita com porco, mas o ingrediente estrela para a versão verdadeiramente aventureira é sangue fresco de porco, ou por vezes, sangue de pato. O sangue é frequentemente misturado cru com especiarias, ervas, carne cozida e, por vezes, miúdos, criando um prato espesso, saboroso e intensamente aromatizado. Embora possa soar alarmante para alguns, para muitos tailandeses, é uma comida reconfortante muito apreciada, valorizada pela sua profundidade de umami. E, por vezes, para adicionar outra camada de intriga, é servido com um ovo de 100 anos, ou um ovo rosa preservado ao lado. É um prato ousado que definitivamente não esconde os seus ingredientes. 25. Imagine as vastas e ventosas estepes da Ásia Central, tribos nômadas, vivendo uma vida ditada pelos elementos e pelos seus rebanhos. Os recursos podem ser escassos, especialmente no que diz respeito a coisas como lenha para ferver água, ou bem, folhas de chá. Então, o que faz um nômada engenhoso quando lhe apetece uma bebida? Entra o chá de estrume de ovelha. Sim, leu bem. Fezes de ovelhas secas, que queimam surpreendentemente bem como combustível, eram também por vezes usadas para preparar um tipo de chá. Os pellets secos seriam imersos em água quente, criando uma bebida terrosa, embora sem dúvida única. Parece totalmente bizarro para as nossas sensibilidades modernas, mas num ambiente hostil onde cada recurso contava, era uma solução prática, se não exatamente gourmet. Certamente dá um novo significado a não desperdiçar, não faltar. Vou ficar com o Earl Grey. Obrigado. 26. Se você se considera um conhecedor de café, talvez já tenha ouvido sussurros sobre o Kopi Luwak, um dos cafés mais caros e comentados do mundo. Mas a história por trás de seu preço é bastante digestiva. Este café indonésio é feito de cerejas de café que foram comidas e depois excretadas pela civeta das palmas asiática, uma pequena criatura semelhante a um gato. As civetas supostamente escolhem apenas as cerejas mais maduras e de melhor qualidade, e à medida que os grãos passam por seus tratos digestivos, disse que as enzimas alteram sua composição, reduzindo a acidez e criando um sabor suave e rico único. Depois que a civeta faz suas necessidades, os grãos são coletados de seus dejetos, lavados completamente, espera-se sinceramente, e depois torrados. Então, aquela xícara de café de os 50 literalmente passou pelo traseiro de um animal selvagem. Bom apetite? Ou talvez um brinde? 27. Vamos nos aventurar na ilha italiana da Sardenha, lar de um queijo que não é para os fracos de coração ou estômago, o casu marzu. Traduzido literalmente como queijo podre, este pecorino tradicional de leite de ovelha leva a fermentação a um nível totalmente novo e assustador. Larvas de mosca do queijo, Piophila casei, são deliberadamente introduzidas no queijo. À medida que esses minúsculos vermes comem a pasta, seus processos digestivos decompõem as gorduras, resultando em uma textura muito macia, quase líquida, e um sabor intensamente pungente e amoniacal. E aqui está o detalhe. O queijo é tradicionalmente comido enquanto as larvas ainda estão vivas e se contorcendo. Algumas pessoas até usam proteção para os olhos, pois os vermes podem pular vários centímetros quando perturbados. É considerado uma iguaria, um testemunho das antigas tradições de fabricação de queijo e um risco para a saúde aos olhos da UE. Falando em um queijo com personalidade, e alguns milhares de minúsculos e contorcendo-se companheiros de quarto. 28. Em todo o mundo no Sudeste Asiático, particularmente nas Filipinas, você encontrará uma iguaria de comida de rua que desafia muitos paladares ocidentais. O balut. Este não é um ovo cozido comum.
Balut é um embrião de pato fertilizado, cozido vivo e comido em sua casca. A idade ideal para um embrião de balut é tipicamente entre 17 e 21 dias, quando as características do patinho, como seu bico, penas e ossos minúsculos, já são distinguíveis, mas ainda tenras o suficiente para serem comidas. É frequentemente temperado com sal, pimenta e vinagre. E o caldo que envolve o embrião é sorvido primeiro, seguido pela gema e pelo próprio embrião. É valorizado por ser um lanche rico em proteínas e substancial. Para os forasteiros, pode ser uma experiência culinária desafiadora, mas para os locais, é um deleite amado e cotidiano. É definitivamente um prato que olha de volta para você. 29. Islândia. Terra de fogo, gelo e... Hakkarl. Este é o prato nacional do país e não é para os tímidos. Hakkarl é tubarão da Groenlândia, ou às vezes tubarão frade, que foi fermentado por meses e depois pendurado para secar por mais alguns. Por que o processo elaborado? Porque a carne fresca de tubarão da Groenlândia é venenosa devido ao seu alto teor de ácido úrico e óxido de trimetilamina. O processo de fermentação neutraliza essas toxinas, mas também resulta em um cheiro incrivelmente forte e rico em amônia, e um sabor que muitos, incluindo o chefe Anthony Bourdain, descreveram como uma das coisas mais nojentas que já comeram. É frequentemente servido em pequenos cubos em palitos de dente, às vezes acompanhado por uma dose de schnapps local chamado Brennivin para ajudar a engolir. É um verdadeiro teste de bravura culinária, uma mordida pungente da herança viking. 30. Vamos voar para a França para um prato tão controverso, tão imbuído de um ritual bizarro de guloseima e crueldade, que seu consumo se tornou um caso clandestino. O pardal hortelão ortolan. Este minúsculo pássaro canoro, não maior que o seu polegar, era considerado a derradeira delícia epicurista. Os pássaros eram capturados, alimentados à força com grãos na escuridão para engordá-los e, em seguida, afogados em conhaque armagnac. Eles eram então assados inteiros e comidos em uma única mordida, quente e crocante de ossos. Mas o ritual não terminava aí. Os comensais cobriam tradicionalmente as suas cabeças com um grande guardanapo enquanto consumiam o ortolan. As razões alegadas variam: para concentrar os aromas requintados, para esconder sua gula de Deus, ou talvez apenas para proteger sua vergonha dos espectadores. Uma iguaria verdadeiramente decadente e sombria de uma era passada de indulgência extrema. 31. De volta à Roma antiga, onde tinham uma abordagem bastante heavy metal para adoçar o vinho. Se um lote de vinho se revelasse demasiado ácido ou azedo para o seu gosto, alguns produtores de vinho romanos ferviam o sumo de uva ou o vinho em potes ou panelas de chumbo. Este processo criava uma substância chamada sapa, ou defrutum, que era incrivelmente doce devido à formação de acetato de chumbo, também conhecido como açúcar de chumbo. Este adoçante tóxico era então adicionado a vinhos e outros alimentos para melhorar o seu sabor. Claro, o chumbo é um veneno cumulativo, causando uma série de problemas de saúde horríveis, incluindo danos cerebrais e infertilidade. Alguns historiadores até teorizam que o envenenamento generalizado por chumbo, em parte devido a esta prática, contribuiu para o declínio do Império Romano. Falando em um ingrediente assassino, faz-nos perguntar se um toque de doçura valia a pena a morte lenta e agonizante. 32. Ainda em Roma, vamos falar de uma pequena e peluda iguaria que adornava as mesas dos ricos, o arganaz comum, ou glis-glis. Estes não eram os ratos comuns do jardim, eram roedores rechonchudos, semelhantes a esquilos. Os romanos consideravam-nos uma verdadeira iguaria gourmet. Eles capturavam-nos e engordavam-nos em vasos especiais de terracota chamados glirária, que tinham pequenas saliências internas para os arganazes correrem e orifícios para o ar. Eram alimentados com uma dieta rica em nozes,
castanhas e bolotas, até estarem devidamente corpulentos. Depois, eram tipicamente recheados com carne de porco picada e especiarias, assados ou cozidos em mel. Imagine pequenos roedores crocantes e glaçados com mel. Era um símbolo de status, um pequeno e peludo testemunho da sua riqueza e do seu gosto refinado, embora um tanto peculiar. Definitivamente não é o seu queijo e bolachas comum. 33. Vamos finalizar este banquete de bizarrices com um prato nascido da desesperança e engenhosidade durante a Grande Depressão Americana, a tarte de maçã falsa, ou como alguns se lembram da sua prima ainda mais frugal, o presunto de banana falso. Quando frutas frescas como maçãs se tornaram um luxo inacessível, cozinheiros caseiros engenhosos, muitas vezes dependendo de folhetos governamentais ou receitas partilhadas, recorreram ao ingrediente mais inesperado: bolachas Ritz. Sim, essas bolachas amanteigadas e salgadas eram esmagadas, cozidas com açúcar, sumo de limão, canela e manteiga, e depois assadas numa crosta de tarte. Milagrosamente, a textura e o sabor tinham uma semelhança surpreendente com uma tarte de maçã verdadeira. E o presunto de banana? Isso envolvia pegar em cascas de banana, sim, cascas, fervê-las e depois assá-las com mostarda e talvez um pouco de geleia, para imitar o sabor e a textura do presunto. É um testemunho da resiliência humana e da pura criatividade que pode surgir quando se está perante uma despensa vazia. De repente, aquele pão de carne misteriosa não parece tão experimental, parece? 901. E aí está. 33 vezes o menu da história saiu completamente dos eixos. De queijo infestado de larvas a geleia de cérebro e biscoitos radioativos, é um milagre que os nossos antepassados não tenham simplesmente desistido e decidido fazer fotossíntese. Então, qual é a coisa mais absolutamente estranha e nauseabunda que já ouviu falar que foi comida? No passado ou no presente? Deixe as suas histórias de horror culinário nos comentários abaixo. Estou morbidamente curioso. Se este buffet histórico o deixou de queixo caído, vá em frente. Esmague o botão de like, subscreva para mais história alucinante e talvez mime-se com uma sanduíche boa e normal. Você mereceu.